Bora te atualizar também sobre quais são os atrasos do São Paulo em relação a seu elenco. Preciso te atualizar também sobre o São Paulo. A Rimacês, o atual presidente, corre o risco de nem sequer concorrer à reeleição no fim da temporada. Scarpa respondendo a um torcedor do Galo se fica ou vai embora. Vem da Argentina a informação de que Mauro Icardi interessa ao São Paulo sobre uma reviravolta envolvendo Everton Cebolinha. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A reunião na segunda-feira entre jogadores do São Paulo e integrantes de torcidas organizadas serviu para revelar que há pendências grandes do São Paulo em relação a seu elenco. Foi atrás dessa história para entender o que o São Paulo de fato deve para os jogadores. Os salários em carteira costumam atrasar, mas são pagos ainda dentro do próprio mês. Hoje, a maior pendência do São Paulo diz respeito a direitos de imagem. Alguns atletas do elenco garantem que ainda nem sequer receberam qualquer pagamento de direito de imagem na atual temporada. A coisa degringolou de vez desde o mês de abril. A partir daí, São Paulo passou a atrasar absolutamente tudo. Salários em carteira nunca mais foram pagos no tempo correto. Os direitos de imagem para a maior parte do elenco giram entre 2 e 3 meses de atrasos. Há também uma série de pendências em relação a luvas, prêmios pela assinatura do contrato. Comissões de empresário, então, nem se fala. São Paulo está devendo para praticamente todos os empresários. Importante registrar que na reunião de segunda-feira, os atletas contaram a membros de organizadas que o São Paulo tem priorizado pagamentos de salários e direitos de imagem para atletas titulares. Os reservas e aqueles menos utilizados ficam no fim da fila, quando o assunto é pagamento. Tudo isso tornou a reunião um pouco menos pesada para os jogadores, com a promessa dos membros de organizadas em relação a uma cobrança pesada no presidente Arrim Assis. Inclusive, está marcado um protesto para sábado para tratar sobre isso, entre outras coisas também sobre a reforma estatutária. Essa cobrança vai acontecer na sede social de São Paulo e vai contar com representantes de organizadas, mas também torcedores comuns. E é inclusive no próximo sábado que o São Paulo volta a campo para uma partida absolutamente decisiva contra o Red Bull Bragantino. Se o São Paulo não vencer, existe uma chance real de demissão do técnico Dorival Júnior. Nessa partida, Caleri ainda é dúvida, ele sofreu uma lesão no tornozelo na derrota contra a Chapecoense e se não puder jogar, deve ser substituído por André Silva, Gustavo Santana ou Rian Francisco. Já Pablo Mari, que foi jogador do Flamengo, chegou a negociar com clubes brasileiros nos últimos dias, depois de deixar o Al Hilal, mas seu novo clube é o Al Shamal do Catar. No Costa, boa noite, Nicola, já deixei meu like. Será que o São Paulo não vai contratar ninguém, nem depois da fechada que levou da Chapecoense? Severino, há um pequeno grande problema para o São Paulo contratar. Ontem, membros da organizada foram até o CT e conversaram com os jogadores. E ouviram dos atletas que alguns jogadores têm até 3 meses de direitos de imagem atrasados. Acho que vai pegar bem mal com os jogadores e também com os torcedores, se o São Paulo, com uma baita dívida dessa com o seu elenco, sair contratando reforço especialmente caro, né? Não dá para trazer por trazer. Enfim, tem essa dificuldade a mais. O São Paulo chegou a pensar nas contratações de Bakambu, não levou a história adiante. Jamie Vardy, da mesma maneira. Com o Scarpa, a coisa emperrou na questão salarial, né? O Scarpa pede a manutenção dos seus vencimentos de R$ 1.200.000 e o São Paulo queria pagar 800 mil. Também falaram em Arthur. E hoje, lá na Argentina, surgiu a informação da TIC Sports de que o Icardi interessa ao São Paulo. Fui conversar com o pessoal de São Paulo e o pessoal disse que não há a menor chance dessa história avançar. O Icardi ganhava na Turquia R$3,5 milhões por mês. Ele aceita um pequeno desconto, mas quer ganhar próximo disso. E hoje o São Paulo não se vê em condição, tá bom? Leonardo Prieto, procede que o Coutinho deu aval para negociar com o São Paulo, porque o Osório não entrou mais na partida contra o Flamengo. Sabe o que houve? Não sei o que houve em relação ao Osório, porque que ele deixou de ser opção. Sobre o Coutinho, cara, a mesma página que publicou do Coutinho havia publicado na semana passada do Alanzinho. Pessoal, vamos refletir aqui. O Alanzinho, jogador formado na base do Palmeiras,
que pertencia ao Moreirense, está livre no mercado desde 30 de junho. Se o São Paulo quisesse contratá-lo, vocês acham que já não estaria no São Paulo treinando? São Paulo nessa janela já contratou o Aurélio Buta, já contratou o Domingos Duarte, já contratou o Vitor Sá, foram 5, né? Vitor Sá, e tem também o Newton volante, e falta, enfim, são 5, e o Iago lateral esquerdo, são 5 reforços. Se o São Paulo quisesse o Alanzinho, como essa página garante, por que o Alanzinho já não estaria treinando no São Paulo? Jogador que ganhava lá no Moreirense 10 mil euros, estava ganhando 60 mil reais por mês. Qual a dificuldade? Não foi contratado porque o São Paulo não quer o Alanzinho. Mais para frente, se no fim da janela não tiver encontrado ninguém e o Alanzinho ainda estiver disponível, talvez até pinte como reforço. Mas se não contratou até agora é porque não quer. E sobre o Coutinho, outro nome que... Cara, os nomes se repetem, né? Cheguei a perguntar na semana passada para uma fonte lá do São Paulo, e o Coutinho? Cara, a gente adora o Coutinho, acho um baita jogador, mas a gente não tem capacidade financeira para contratá-lo. Coutinho que ganhava 1,5 milhão de reais por mês lá no Vasco, tá bom? Luiz Santos pedindo para mandar um abraço para Colíder Mato Grosso, legal. Abração para você. Nicola, vi a nota do Douglas da Falange, torcida organizada do São Paulo. A Falange foi uma das torcidas que estiveram lá no CT, né? Entre outras coisas, os caras estão muito incomodados, além da falta de pagamentos, para jogadores com um contrato que o São Paulo escolheu com a Ticketmaster em vez da Nilce. E eu estou bem tranquilo para falar sobre o tema, porque eu fui o primeiro a cravar que São Paulo e Ticketmaster haviam fechado um acordo de 250 milhões de reais e que a Nilce havia oferecido 500 milhões de reais. Por que o São Paulo optou por um acordo com metade do valor? Essa explicação me foi passada por uma pessoa que já nem está mais no São Paulo. A Nilce havia exigido o direito de terreno, não é bem essa expressão, deixa eu ver se eu consigo localizar a minha conversa com essa pessoa, que aí a gente traz exatamente a explicação. A pessoa ativou aquela coisa de 7 dias, a conversa cai. Mas é assim, direito de terreno, alguma coisa assim. E isso obrigaria o São Paulo a, entre aspas, ceder o Morumbi para Nilce, algo que o São Paulo, pelo estatuto, não pode. Enfim, diante desse cenário, não houve a possibilidade de fechar com a Nilce. Isso vai ser explicado para os torcedores organizados. Severino Costa, eu acho que o São Paulo não ganha do Bragantino. Você tem, do começo do ano, os jogadores e a torcida organizada estão fazendo um pacto. Até agora, o time está ganhando nada. Sérgio Castellani, Nicola, como é que ficou aquela história do FIDIC no São Paulo? Eu preciso dar uma atualizada, tá? O São Paulo fechou um FIDIC, se beneficiou disso num primeiro momento, era uma ideia do Márcio Carlo Magno, o homem forte da era Júlio Casares. Tanto o Márcio quanto o Júlio saíram, preciso entender se isso ainda está funcionando. A pergunta é bem boa, tá bom? Deixa eu perguntar aqui, ó. Quer ver, ó? Espera aí. Passando para saber se o FIDIC do São Paulo continua ativo. Como tem sido? Mandei aqui, tá? Se tiver também alguma atualização, já conto para vocês. O Divani Andrade. Boa noite, Nicola. Você acha que o Dorival cai se não vencer o Bragantino? Se perder, eu acho que cai, tá? Há muita pressão. A verdade é que o presidente só não mandou embora porque não há dinheiro. São Paulo precisará pagar uma multa de 10 milhões de reais e porque também não existiu uma unanimidade entre os nomes especulados. Uma derrota para o Bragantino em casa deve determinar a queda do Dorival. O empate depende muito das circunstâncias, tá? Ângela Camilo. Boa noite, Nicola. Quanto o São Paulo deve a seus jogadores? Ângela, o São Paulo alega que deve apenas 1 mês de direito de imagem, mas não foi isso que os jogadores disseram aos membros de torcidas organizadas que estiveram no CT ontem. Os torcedores foram avisados sobre um caos financeiro. Desde abril, o São Paulo não consegue pagar mais absolutamente nada em dia e alguns atletas, segundo os jogadores, têm até 3 meses de direito de imagem atrasados. Eles até poderiam recorrer à justiça
para a quebra desse contrato, mas há um pacto interno de que eles ficam e vão ajudar o São Paulo a não cair de divisão, que seria um baita baque para o clube que no Campeonato Brasileiro nunca foi rebaixado, né? Renato SPFC, Nicola, pelo que você pesquisou, você acha que esses 10 jogos sem ganhar no Brasileiro, a maior culpa seria dos salários atrasados? Ô Renato, se for, a gente tem um grande problema, porque a gente tem jogadores fazendo corpo mole. Se o problema é salário, é porque os caras não estão dando o máximo, é isso? Ou não? Como é que funciona essa história? O que eles querem dizer com isso? Então quer dizer que se pagar o salário, os caras vão voltar a ganhar? Se não pagar, o São Paulo tá rebaixado? Porque, cara, é óbvio que tá errado não pagar salário. É óbvio que tá errado atrasar pagamento. Isso não tem a menor discussão. Mas se esse é o problema, estamos diante de atletas pouco comprometidos com o clube, ou não? Ronaldo Brasil, Nicola, o André do Corinthians já foi vendido. Como é que anda essa negociação? O Ronaldo, eu conversei hoje, no meio da tarde, com uma pessoa que representa o jogador e que trouxe a proposta. E a pessoa me garantiu que a negociação está distante de um acordo. Se tem gente cravando, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? Coutinho por produtividade no São Paulo, fora todos. Seria espetacular se o São Paulo conseguisse convencer o Coutinho a um modelo desse. Mas, a última vez que eu perguntei para uma fonte no São Paulo, a pessoa disse que o Coutinho é muito bom jogador, mas extremamente caro. E que não há a intenção de fazer esse negócio, tá? Exatamente por conta da falta de grana. O Coutinho está muito indeciso sobre o que fazer. O Coutinho, não acho que ele aceitaria uma proposta como essa. O Marcos Mendes, Nicola, será que a história do Icardi no São Paulo pode ser mais uma fumaça da diretoria? Acho que não foi da diretoria, até porque saiu na TIC Sports, né? Então a tendência é que tenha vindo a partir do empresário e tal, que o que aconteceu foi uma sugestão do Icardi, dos representantes do Icardi ao São Paulo, assim como ele foi sugerido para vários outros clubes. Mas não há capacidade financeira para um investimento e nem sei se é esse o maior problema do São Paulo. Você vai trazer o Icardi, vai gastar 2 milhões de reais por mês, uma grana que o São Paulo não tem, para que o Icardi dispute posição com o Caleri? Qual é a lógica disso? Com o São Paulo tendo vários outros pontos, outras posições com problemas. O Guedes Santos. Boa noite, Nicola, e a todos. Quais técnicos estão no radar do Botafogo? E vi postagens que garantem que o São Paulo deve mais de 1 bilhão. Será que é verdade? Ô Luiz, a dívida do São Paulo já ultrapassou 1 bilhão. Ela havia caído para pouco menos de 900 milhões de reais na virada do ano, entre Júlio Casares e Macis, mas o São Paulo está gastando muito mais do que está arrecadando e hoje dá para cravar que essa dívida, nem foi eu que disse, né? O Outenari já abriu, o presidente do Conselho Deliberativo, tem uma entrevista nos últimos dias admitindo que a dívida do São Paulo já ultrapassou 1 bilhão de reais. Scarpa decidiu se pronunciar através de suas redes sociais sobre a possibilidade de deixar o Galo. Meio-campista que teve proposta do São Paulo, mas se recusou a mudar para o tricolor por conta de uma perda de 400 mil reais por mês de salário, decidiu responder a um torcedor atleticano. Esse torcedor escreveu que o Scarpa está disposto a ser vendido. Scarpa usou essa mensagem para responder: tô não. Gratiluzes, uma expressão para dizer que está tudo em paz, tudo tranquilo, mas garantindo que pretende permanecer. E esse talvez seja o grande problema para o Atlético. O Galo adoraria se livrar do Scarpa. Salário alto, 1 milhão e 200 mil reais por mês. A ideia do Atlético era tentar recuperar parte do investimento de 5 milhões de euros feitos quando da sua compra junto ao Nottingham Forest. Mas, diante da falta de propostas em definitivo, o Atlético já toparia um empréstimo gratuito com opção ou obrigação de compra desde que o time interessado assumisse 100% dos vencimentos. Scarpa, que não joga há um bom tempo por conta de um problema no joelho, enfim recuperado. Vamos ver se ele volta a ter espaço sob o comando do time de Eduardo Barba Domingues. A pergunta que eu deixo para você: o Scarpa caberia no seu time? O que você pensa a respeito desse jogador de 32 anos de idade? E a Rimacis corre enorme risco de nem ter a oportunidade de concorrer à reeleição para presidente do São Paulo no fim do ano. A gestão do Macis é tão ruim e a avaliação interna e externa que hoje grupos da situação não querem apoiá-lo na tentativa de reeleição no fim do ano. A única certeza que a gente tem em relação a essa questão eleitoral diz respeito à oposição. Marcelinho Portugal Gouveia será o candidato da oposição. Já na situação, o lógico seria que o Henri Macis concorresse à reeleição, mas diante de toda a ineficácia financeira, com problemas dentro e fora de campo e o time à beira
da zona de rebaixamento. Hoje, os grupos da situação, cada um tem um nome para lançar. O pessoal do Sempre Tricolor gostaria de ter o Adilson Martins. O pessoal do grupo Participação prefere ter o Temis Almeida. Já José Edgar Galvão pode ser lançado pelo grupo Somos. E em paralelo a tudo isso, o Arrima Assis tenta se colocar como o maior candidato da situação. A verdade é que o Assis vai precisar de uma baita recuperação do time dentro de campo e eventualmente de uma campanha boa na Sul-Americana. O São Paulo está nas quartas de final quando enfrenta o Boca Juniors para ter chance de politicamente se fortalecer, tentando se lançar candidato. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo, de 0 a 10, que nota você dá para a gestão de Arrima Assis até agora? A minha avaliação é pior possível. E essa história de que Mauro Icardi, centroavante argentino dos bons, interessa ao São Paulo. Publicação feita pela TIC Sports, veículo de comunicação da Argentina, coloca o São Paulo como um dos interessados no jogador que está livre no mercado depois de deixar o Galatasaray. O problema é que o Icardi hoje é considerado extremamente caro, especialmente para um São Paulo que deve até 3 meses de direitos de imagem para alguns atletas. Essa revelação foi feita por torcedores organizados que estiveram com o elenco nessa segunda-feira. Eles foram até o CT para cobrar melhor desempenho do time e ouviram uma série de reclamações dos jogadores em relação a pendências do tricolor. Segundo os atletas, desde abril, São Paulo tem atrasado com enorme frequência todos os pagamentos e, em alguns casos, existem até 90 dias de atraso no pagamento dos direitos de imagem. A pergunta que eu deixo para você: como é que o São Paulo, em meio a essa enorme crise financeira, pode cogitar contratar o Icardi, que ganhava nos tempos de Turquia 3,5 milhões de reais mensais? Vale a lembrança de que o Icardi já recusou recentemente uma oferta da Lazio e hoje conversa com Fiorentina, Olympiacos, Besiktas e Como. Cheguei a contar para vocês nessa segunda-feira que o Rafinha, executivo de futebol do São Paulo, está em busca de um nome grande para o São Paulo, na tentativa de abafar a crise e passar confiança a torcedores. Mas ao julgar por toda a dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, hoje imaginar Mauro Icardi sendo contratado parece uma grande loucura. Tricolor que não teve grana para fechar com Jamie Vardy e Bakambu, jogadores bem menores do que Icardi, e que também não conseguiu avançar nas tratativas com Gustavo Scarpa depois de oferecer ao meio atacante do Galo 800 mil reais por mês de salário. Ele ganha 1.200.000 no Clube Atlético Mineiro. Só para completar, registrar que esse papo entre torcedores e jogadores resultou numa promessa de apoio incondicional dos torcedores em relação aos jogadores até o fim da temporada, tudo para tentar salvar o time do rebaixamento. Mas os torcedores organizados prometeram cobranças em relação ao presidente Arrima Assis e também a diretores por conta de uma série de situações, entre elas os atrasos no pagamento e também a escolha da Ticketmaster, que vai ser a nova responsável pelos ingressos para shows e jogos e também do programa de sócios torcedores. As organizadas querem entender por que da preferência pela Ticketmaster, que vai bancar cerca de 250 milhões de reais em 5 anos, se havia uma oferta de uma concorrente disposta a colocar 500 milhões de reais. Cheguei a contar para vocês que a Nilce, que ofereceu esses 500 milhões de reais, queria como garantia o estádio do Morumbi, algo que o São Paulo não pode oferecer. Enfim, um verdadeiro caos no tricolor e ainda estão especulando o Mauro Icardi. O que você pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário e opine sobre o tema. Em relação a Caleri, que saiu machucado na partida contra a Chapecoense, ainda não há divulgação da situação do tornozelo dele. As primeiras impressões davam conta de uma lesão não tão grave, que poderia permitir a ele jogar os confrontos contra o Boca Juniors nas quartas de final da Sul-Americana. Tô curioso para saber a sua opinião, já usa o espaço para comentário e registre, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora sim, bora falar sobre Dorival Júnior, que tem resultados pífios e ganha o dobro em relação a Hernan Crespo. Por que eu tô citando Crespo? Porque o treinador argentino é demitido no São Paulo depois de o tricolor assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Bora aos números de Crespo, Roger Machado e Dorival Júnior, os técnicos do São Paulo nesse campeonato nacional. Vou falar sobre a pontuação, sobre o aproveitamento de pontos e sobre o salário para você tirar suas próprias conclusões. Para mim está muito claro que o Dorival Júnior tem de longe o pior custo-benefício, muito inferior até ao de Roger Machado. Pois bem,
O Crespo ficou só 4 jogos do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Ele ganhou 3 jogos, empatou 1, ou seja, fez 10 de 12 pontos possíveis, 83% de aproveitamento. O Crespo e sua comissão técnica ganhavam R$1 milhão por mês no São Paulo. O Crespo deu lugar a Roger Machado, que somou 14 pontos em 33 possíveis, 42% de aproveitamento dos pontos. O Roger e sua comissão técnica saíam por R$800 mil mensais. Veio Dorival Júnior, cheio de pompa e elegância. Técnico pedido pelo torcedor, R$2 milhões por mês. O salário do Crespo, do Dorival e de seus auxiliares. Pois bem, o Dorival tem só 3 pontos conquistados em 21 possíveis. São 3 empates e 4 derrotas em 7 jogos, 14% de aproveitamento. E se quiser mandar embora, São Paulo ainda vai ser obrigado a pagar ao Dorival Júnior cerca de R$10 milhões, é quanto ele e toda a sua comissão técnica custariam até dezembro. Esse é o valor estipulado na multa rescisória. Antes de mudar de assunto, só lembrar que líderes de organizadas do São Paulo foram até o CT nesta segunda-feira para uma reunião a portas fechadas com elenco, diretoria e comissão técnica. O clima é o pior possível. Reviravolta na saída de Everton Cebolinha do Flamengo. Fui o primeiro a contar na semana passada que as tratativas entre Cebolinha e Krasnodar estavam avançadas. O time russo queria muito a contratação do atacante. Dá para dizer, inclusive, que Cebolinha e Krasnodar tinham tudo acertado. Até José Boto, executivo de futebol do Flamengo, já sabia sobre o avanço nas negociações. Mas tudo que foi combinado entre Cebolinha e diretor do Krasnodar acabou caindo, porque o presidente do clube russo desistiu do acordo na última hora. Ele entendeu que as cifras negociadas por seu diretor estavam acima daquilo que o Krasnodar quer pagar. Por que o Cebolinha havia escolhido o Krasnodar? Contrato de 3 anos, bancando absolutamente a cifra pedida pelo atacante, que ganha R$1,5 milhão por mês no Flamengo e teria direito a R$2,5 milhões mensais em sua passagem pelo futebol russo. Diante da desistência, Cebolinha tem outras alternativas, mas a verdade é que nada muito firme ou próximo de um acordo. Ele vai precisar voltar a estaca zero para negociar seu futuro. Qual que é a estratégia do Cebolinha e de seus representantes que trabalham para o escritório de Juliano Bertolucci? A ideia é que o Cebolinha se acerte com um clube do Brasil ou do exterior e tente, a partir desse acerto, a liberação de forma imediata do Flamengo, ainda que com uma pequena compensação financeira.